Olá, povo de Deus, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu quero aqui compartilhar com vocês um vídeo de uma ministração, de uma live da missionária, eu não sei se ela é missionária, é pastora, Valnice Milhomens. E na sua live ela falou sobre, eu vou mudar os termos aqui por causa da plataforma do YouTube, que é meio complicado aqui, gente. Então, sobre esta peleja dos dias atuais, que está acontecendo, que ela disse na sua live que é mais uma de muitas pelejas que já teve e de muitas que virão, que não é a última e não é o fim. Mas uma coisa interessante que eu achei aqui, que eu quero muito comentar com vocês aqui, nessa ministração dela, nessa live que ela fez, ela estava falando sobre a peleja dos dias atuais e sobre santidade, sobre Israel, dos acontecimentos de Israel, sobre Israel estar dividida e uma casa dividida não subsiste, como Jesus disse. É uma live, assim, eu vou fazer uns recortes aqui para vocês entenderem onde que eu quero chegar. E ela fala nessa live que ela compara Tel Aviv, a cidade de Israel, ela compara com Sodoma e Gomorra, pelas situações que acontecem em Israel. Paz, né? Porque quando disserem paz, que aí o anticristo vai aprontar e as coisas vão, e Deus vai intervir. Agora, queridos, também nós temos que entender algo dentro da história bíblica. Deus promete, é muito claro, se o povo busca Deus, se o povo se arrepende, vem o favor, mas se não, vem o juízo. E a nação de Israel voltou, Deus tem abençoado, mas eu pergunto, converteu-se? Não. Você vai para Tel Aviv, uma cidade ímpia. Nós temos Sodoma e Gomorra dentro de Israel, como temos dentro do Brasil, no mundo inteiro. Deus vai tratar com Israel. Nós sabemos que Israel não reconhece Jesus como o Messias. Eles ainda estão esperando o Messias, né? Esse Messias que trará a paz, né? Vocês estão me entendendo. Ela fala sobre a idolatria em Israel e sobre muitos pecados envolvendo Israel. E que Deus vai tratar com Israel. E isso que eu tenho falado, eu tenho pensado sobre isso e falado sobre isso. Que esta peleja que está acontecendo nos dias atuais entre Israel e Hamas não é o fim, não é a última. Terá mais ainda. Então a missionária veio falando sobre todas essas coisas e também sobre a idolatria, pecados e mais pecados, muitos pecados de Israel, se é que vocês estão me entendendo. Quando Jesus estava indo para ser crucificado, as mulheres de Jerusalém estavam chorando por ele, pela situação que ele estava enfrentando, né? Aquelas pessoas que reconheceram ele, né? Todos aqueles, porque teve muitos que reconheceram ele, mas muitos não aceitaram. E quando Jesus estava indo para o acontecimento da cruz, as mulheres choravam por causa da situação que estava acontecendo com ele. Mas olha o que Jesus disse para elas. Jesus, porém, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas
e por vossos filhos. Porque eis que hão de vir dias que dirão, bem-aventuradas as estéreis, e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Então começarão a dizer aos montes, caiam sobre nós, e aos outeiros, cobri-nos. Então eu quero dizer para vocês, igreja de Cristo, hão de vir dias terríveis para Israel, para Jerusalém. Porque Deus tem um tratamento, Deus tem uma aliança com Israel. Isso que está acontecendo nos dias atuais, das mulheres, está acontecendo com as mulheres, crianças e idosos, pela parte do inimigo, é o que a nossa irmã missionária Valnice fala, que essa guerra é espiritual. A gente vê a guerra acontecendo aqui no plano terreno, né? No plano material, só que isso é uma guerra, isso que está acontecendo é uma guerra espiritual, que sabemos que é uma batalha, é para o cumprimento da palavra de Deus. Todas essas coisas têm que acontecer. Então eu quero falar para vocês que Deus ainda há de tratar muito com Israel. Vai tratar muito ainda. Infelizmente, isso é só o começo. Aconteceu também um fato quando Jesus estava indo para ser entregue nas mãos dos pecadores. E quando teve a sentença dele, que Pilatos falou, eu não tenho nada com esse justo, eu não tenho nada a ver com essa situação que vocês estão envolvendo este homem, porque ele é justo. Para a gente entender a situação dos dias atuais, a gente tem que ir lá na palavra de Deus, buscar na palavra de Deus. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo, estou inocente do sangue desse justo, considerai isso. E respondendo todo o povo, disse, o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então, igreja, o que está acontecendo com Israel nos dias de hoje, porque Israel ainda está esperando o Messias, sendo que o Messias de Israel já veio. E Israel, cada dia que passa, o pecado de Israel só se multiplica. Então Deus está tratando com Israel e vai tratar até o fim, até que eles reconheçam Jesus como Salvador e eles se voltem para Deus. A respeito dessa situação, que a nossa irmã Valnice disse, que Israel, a cidade de Israel, Tel Aviv, se tornou uma Sodoma e Gomorra. Lá em Israel acontece a maior parada parada G, uma das maiores do mundo. E nós sabemos, vou tentar dar uma maquiada aqui, né? Então nós sabemos que a palavra de Deus diz sobre isso. E eu quero mostrar um vídeo para vocês, onde eles estão hasteando a bandeira de Israel, junto com a bandeira LG, a bandeira do movimento aí, né? Desse movimento político aí, que vocês sabem muito bem. Que esse movimento aí não passa de um movimento político. Deixa quieto, nem vou falar. O inimigo, ele é imitador das coisas de Deus. E tudo que Deus faz, cria, ele copia. E nós sabemos que essa bandeira que foi criada aí, com essas cores, nós sabemos que eles reivindicam, uma vez queria até processar a igreja por ter apropriado dessa bandeira do arco celeste. Mas nós sabemos que o arco celeste é bíblico, é a aliança que Deus fez com a humanidade, que não ia mais destruir o mundo com água, mas agora será com fogo, que nós sabemos que Deus vai purificar a terra com fogo, que nós sabemos que é tudo no final, não vou entrar nisso aqui agora, nessa questão, mas nós sabemos que Deus fez essa aliança com a humanidade. Então, esse movimento tomaram para si estas cores do arco celeste e dizem que é deles, né? Que isso é deles, que a igreja, o povo de Deus se apropriou. Mas nós sabemos que essas cores do arco celeste
é um símbolo judaico-cristão, que eles se apoderaram disso. Mas como a igreja ficou caladinha, né, a igreja não reivindicou, agora acabou. Né? Agora eles se apropriaram, como o inimigo ele gosta de se apropriar de tudo que Deus criou, né? A igreja se calou, então ficou assim, ficou por isso mesmo. Vocês todos que estão aceitando e associando o arco-íris. Vocês estão errados quem está aceitando isso. Tá errado a gente aceitar isso. A gente tem que protestar, não é contra o movimento L isso, L aquilo, não. A gente tem que protestar contra uma apropriação cultural do símbolo que é nosso. Isso é motivo de protesto. E eu não vejo ninguém falar. Eu não vejo ninguém falar. Eu não vejo ninguém fazer movimento. Eu não vejo ninguém ir brigar por isso. Não vejo. Por que não tem ninguém brigando pela verdade do arco-íris? Peraí, me explica aqui. Se eu associo o arco-íris a um movimento que não é de Deus, e eu estou permitindo que eles querem esse arco-íris para eles, o que eu estou dizendo? Isso, toma o arco-íris e leva. Isso, fica com o arco-íris para vocês. Eu não concordo, eu acho isso errado. Eu não concordo que o arco-íris pode ser tomado. O arco-íris é bíblico. O arco-íris é o símbolo da nova aliança. Quando Noé desceu da arca, o arco-íris apareceu como um sinal de Deus para o povo de Deus. Está nas escrituras sagradas. Está nas escrituras sagradas há mais de 5.000 anos. Há mais de 5.000 anos. Para mim, no meu ponto de vista, tá todo mundo coando um mosquito e engolindo um camelo. É só tirar o arco-íris. É só tirar o arco-íris. Você quer um movimento, não sei o que lá. Deixa eles fazerem o movimento que eles quiserem. Isso não vai mudar a verdade que a gente tem dentro da gente. Que os meus filhos, ensina os seus filhos no caminho que devem andar. Agora, pegar o arco-íris, um símbolo de Deus, e os crentes pegar o arco-íris e pôr dentro e apoiar. Entenderam ou não? Então, isso pra mim, porque quando acontece, não sei o que lá, botou cocar de índio, protesto, apropriação cultural do índio, não sei quem fez trancinha Rastafari. Eu já fiz trancinha Rastafari, eu amo trancinha Rastafari. Hoje eu fico preocupada de fazer trancinha Rastafari. Eu ia fazer no meu aniversário, acabei desistindo. Quando eu fiz 50 anos, eu acabei desistindo de fazer. Por quê? E vão dizer que é apropriação cultural dos afro. Tá, mas ninguém fala nada da apropriação cultural do arco-íris, que é um símbolo que tem mais de 5.000 anos nas Sagradas Escrituras. Ninguém fala nada. Gente, se o pastor não tivesse usado um layout com o arco-íris, não ia dar problema. O pastor podia pregar, descer o pau lá com tudo que quisesse. Eu gosto de pregação pesada. Eu amo o pastor Silas Malafaia. O pastor Silas Malafaia começa a pregar, ele grita, eu falo, aleluia, eu amo pregação forte. Eu sou uma pessoa dessa pregação forte. Agora, eu tenho o direito de discordar que o layout foi infeliz. E essa é a minha colocação para vocês. Eu não discordei do conteúdo. Eu achei a pregação maravilhosa. Só que eu discordo do layout. Discordo da forma. Discordo de terem usado o arco-íris. O arco-íris não é um símbolo deles. Tá errado. O arco-íris é um símbolo de Deus, da Bíblia. E acabou, ponto final. Mas vocês podem ver que a bandeira de Israel está sendo hasteada junto com a bandeira desse movimento. O que acontece? Quando a pessoa está subindo as bandeiras junto, quando chega lá em cima, o vento para e as bandeiras descem. Dizem que isso pode ser algo espiritual, que pode ser o próprio Deus que fez esse movimento acontecer aí, né? Porque nós sabemos que Deus não se agrada com esse tipo de situação e por isso Deus tem tratado com Israel. Então, igreja, eu quero dizer que cada dia que passa nós vamos ver coisas piores acontecendo, que Israel é o relógio de Deus. Olhai para a figueira, olhai para Israel. Que todos os acontecimentos de Israel aponta para o fim dos tempos, né? Dos acontecimentos bíblicos, da palavra de Deus. Então fiquemos atentos para os acontecimentos de Israel. É por isso que Deus castiga o filho que ama. Deus castiga. E não adianta ninguém vir aqui falar que Deus não castiga, porque Ele castiga. O pai castiga o filho que ama. Então Deus tem uma aliança com Israel. Sempre vai acontecer, né? De Israel ter um tempo ruim, um tempo de paz, um tempo de bonança, um tempo mau e um tempo bom. E Deus tem uma aliança e jamais Israel será destruído. A vontade do inimigo é que Israel seja exterminada da face da terra e que não haja mais, que ninguém ouça mais falar de Israel na face da terra. Mas nós sabemos que Israel é a amada de Deus. E Deus tem uma aliança com Israel. Até que tudo se cumpra, Deus vai ainda tratar com Israel. Israel
vai sofrer muito, mas que no final de tudo ela vai vencer, vão sair como vencedores, e o Senhor Jesus vem resgatar a sua amada, vem salvar a sua amada. Então pode o inimigo levantar 1000 vezes, mas vai levantar para cair. Até que tudo se cumpra, Deus ainda vai tratar, porque Deus corrige o filho que ama, e é isso que eu quero falar aqui.